Olá, turmas de qualidade e matemática financeira. Esse vídeo vai servir para essas duas turmas, uma vez que temos algo em comum ainda nessa parte inicial da matemática. Eu sou o professor Marcelo, caso não tenha visto a outra apresentação das boas-vindas, né? Nós vamos estar juntos e, logicamente, vai acontecer de separar um pouco aí a qualidade matemática com a matemática básica e administração com a matemática financeira, né? Cada um com suas particularidades. Mas o que for comum, a gente vai conseguir trabalhar de forma aí comum. Como já visto no outro vídeo, se vocês não assistiram, boas-vindas, atividades, frequências e avaliações, né? Vamos estar trabalhando remotamente na plataforma e presencialmente, semana a semana, né, com cada um. Eu vou estar apresentando um pouquinho, então, da atividade dessa semana, conteúdo que o PDF vai estar também disponibilizado lá na parte de materiais, atividade na parte de atividade, para entrega, explicando a entrega, sempre temos o mural, né, de cada turma, a turma A, B, C e D, para podermos nos comunicar, coisa que for pertinente aí à disciplina e a todos. O que vocês precisarem particularmente, mandem no privado, tá? Tudo isso está descrito no outro vídeo. Procurarei fazer vídeos curtos com as atividades, ou usando vídeo de alguns colegas, ou vídeos do YouTube, materiais, nem sempre teremos, às vezes, todo o material, vídeo, eu vou tentar sempre estar fazendo um conjunto, né, material PDF com vídeo e atividade, mas pode ser que tenha só um vídeo, atividade, só o material, atividade, enfim, e as atividades semanalmente para contar presença e tudo mais, está explicado tudo lá no outro vídeo de boas-vindas, tá? Então, nossa introdução de matemática, vamos começar aí falando um pouquinho de alguns itens, a história da matemática, a princípio, né? Eu não vou estar lendo todo o conteúdo para vocês, eu vou deixar que vocês leiam um pouco também, tá? Então, desde que surgiu a matemática, né? Só para contar como aconteceu, quem não se recorda da como a matemática aí surgiu, né? Antigamente não sabia, não existia número, não sabia como é que era, como é que funcionava a contagem. Então você tinha um pasto, muitos bichos lá, volta e meia aumentava os bichos, diminuía os bichos, se fugia, se ele se perdia, né? E aí ele falava assim, nossa, nossa criação está menor, né? Como é que fazer? A criação está maior, né? Por que será? Então começava a associar o quê? Um bicho, uma pedra, né? E aí eles começaram a amontoar meia dúzia de pedras, significava que eu tinha meia dúzia de gado. E no outro dia, tinha lá, ele via que tinha 6 pedras na entrada da sua caverna lá, e eu tinha só 5 gados, né? Então, opa, sumiu um. Ou eu tinha 6 pedras e 7 gados. Será que alguém deu a luz? Ou surgiu mais um gado. Então, começou a ter a contagem, uma coisa fixa, inanimada, né? Gravetos, até começaram a surgir as grafias, os riscos nas paredes das cavernas, surgiram os desenhos e por aí vai. Então, desenvolveram essa forma de contar. E assim a gente organiza, né? Construíram pirâmides, diques, canais de irrigação, estudos astronômicos, né? Enfim, tudo isso a partir aí da matemática. Então, tudo que olhamos acaba existindo uma matemática. Então, tem uma pequena evolução da história da matemática aqui, que eu vou destacar 3 pontos para vocês, tá? Um dos pontos é, na Itália, o matemático Leonardo Fibonacci, né, que começou a utilizar seus algarismos arábicos, ele também é conhecido pela sua frequência, aquela sequência Fibonacci, né, que depois eu passo para vocês aí mais para frente, ele está mais ligado aí ao raciocínio lógico, né, mas é um nome bastante importante. Outro filósofo que todos já ouviram falar, René Descartes, né, também com a disciplina de matemática, sua geometria, né, muito forte na parte de álgebra e geometria. O Isaac Newton, todo mundo conhece na parte da física, né, cálculo diferencial integral, né, consegue calcular qualquer coisa variável, né, olha que interessante, né, em 1669. E o norueguês, pouca gente ouviu falar, né, de Niels Henrik Abel, que ele concluiu que é impossível resolver aí equações de quinto grau, isso em 1824.
Então, a gente vai começar um pouquinho a falar da numeração decimal, lembrando que o documento vai estar livre lá para vocês consultarem para poder executar os exercícios, né? Que vai estar lá na atividade para entrega aí. E não se preocupe, pessoal que tiver presencial ou remoto, o conteúdo é o mesmo, tá? Não vai ter nenhum diferencial e as dúvidas estaremos sempre tirando de todos, tá? Então, sequencial aqui, numeração decimal, né? Algarismo, a base nossa 10 algarismos, né? Por que será? Será que surgiu por causa dos nossos 10 dedos, né? Talvez seja isso, né? Vocês podem também se aprofundar nessa pesquisa. E aí tem a formatação de 0 a 9 dos nossos algarismos, né? Então, como é que a gente usa? Isso surgiu lá no Ocidente pelos árabes, e aí a numeração hindu-arábico, né? E pelos hindus, que começou há 300 anos antes de Cristo. Olha aqui o sequencial numérico, até então não tinha o zero. Em 500 anos depois de Cristo, o zero foi adotado. Então, o zero não apareceu. O nada não havia aparecido ainda até então. E o desenho de cada número foi mudando ao longo do tempo, né? Note que 500 anos depois de Cristo, o número 5 parece um 4, né? E depois ele foi tomando os formatos que é o atual. Então tem uma tabelinha para vocês aí consultarem, né? Então lembrando, os vídeos não serão longos, o documento vai estar disponível, essa é a aula 1 nossa, né? Essa semana aí que começa no dia 8 de fevereiro de 2021. Então, todo esse conteúdo para vocês poderem executar aí as tarefas, as atividades. Também não são muito longas, mas que realize as entregas e nós vamos conversando, né? Então, aqui a gente vai estar explicando um pouquinho dos números irracionais, aqueles, os números que não são, é uma dízima, não é periódica, né? Que são decimais infinitos. Então, eu tenho como o π, constante de Euler, né, aquele e elevado a x, por exemplo, para quem já conhece, o π, né, que é muito mais conhecido. Então, ele é um número infinito e irracional, ou seja, ele não consegue se transformar numa fração de dois inteiros. Então, todo número que consegue se transformar, ou seja, um número decimal, mas pode ser infinito e periódico, ou seja, tem um período, né? Ele consegue se transformar e numa fração de dois números inteiros e passa a ser então um número racional. Então eu tenho, ele está dentro aí dos números naturais, né? E números dos números inteiros, né? Compostos números racionais. Então todos esses quebradinhos que são um pouco incalculáveis quando geralmente eu divido algum número por um número primo, enfim, né? Então, continuando da história da matemática, como é que a gente sabe aí quando o número irracional, né? Pegando o próprio quadrado de área 1 por 1. Então, a gente tem lá na trigonometria o quadrado 1 por 1, né? Que a transversal dele, na diagonal, a gente tem a formulinha de d ao quadrado igual um lado ao quadrado mais outro lado ao quadrado. Se eu desenvolver aqui a formulinha, o que vai acontecer? Eu vou chegar numa raiz de 2. Então, eu verifico que essa raiz de 2, ela me dá um número 1,41, 42 e por aí vai, sem fim. E assim como alguns números, geralmente os números primos, né? Depois do 3, o 5, o 7, as raízes deles são irracionais, ou seja, não tem limite, não é periódica, é uma dízima infinita. Então, já sabemos que dízimas periódicas não são os números irracionais. Lembrem disso, já tem coisas assim na atividade dessa semana, tá? Então, as dízimas periódicas, a gente tem uma frequência, né? Ou repete tudo 1, tudo 2, tudo 3, 21, 21, 21, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, tem uma frequência. Então, é uma dízima periódica. E certamente essa dízima periódica se transforma numa fração e ela é um número racional. Então, números irracionais não são periódicos. Então, já falamos sobre a raiz quadrada de 2, o π e o outro, o número de Neper, né, o constante de Euler, né, que é o log natural ou ln, o log neperiano, que tem um valor de 2, 7, 1, 2, 8, 1, 2 e por aí vai, ele também tem
ser de forma irracional. E falamos aqui um pouquinho dos números nacionais, né, a letra Q do conjunto. Depois a gente vai entrar no mérito de conjuntos aí para os grupos, né, para as turmas, né, se for necessário para a turma da qualidade, depois para a turma da administração, que aí vão ter o conteúdo específico, né. Temos alguns exemplos aqui de 2 dividido por 5, acaba sendo um número racional, não é dízima, porque ele acaba ficando em uma casa decimal, né, 2 dividido por 5, 0,4, 35 dividido por 3, né, eu já tenho 11,6666 como uma dízima periódica, 8 por 100, o famoso 8%, né, nós vamos também falar disso lá na frente, 0,08. E aqui alguns números, né, decimal finito, decimal infinito periódico, né, conhecido como as dízimas periódicas. Tá legal? Então a gente vai ficando por aqui e vamos nos falando a semana. Tenha uma ótima semana, uma ótima atividade que vai ser liberada. Qualquer dúvida, estou à disposição. Continue se cuidando. Sejam novamente bem-vindos, todos aí a mais esse ano aí de estudo, tá? E fico aqui à disposição. No Google Sala de Aula também, todo o material, toda atividade, toda dúvida que tiver, tem um mural, e estamos aqui à disposição. Então, um abraço a todos, ótima semana e bons estudos, ótima atividade, tá bom? Tchau, tchau a todos, obrigado.